curva característica das molas helicoidais de compressão. E aí, turma, bom demais? Eu nunca sei se eu já sigo falando ou se eu te cumprimento, porque se eu já saio falando direto e você começou a assistir aula agora, você vai achar que eu tô sendo mal educado. E se eu faço aquele oba-oba de começo de vídeo, você vai achar que eu tô querendo ser apresentador de TV ou youtuber, e não é nem de perto o caso. Conforme eu deixei muito claro anteriormente, existem pelo menos 9 tipos diferentes de molas. E o objetivo dessa videoaula é começar a estudar especificamente um único tipo de mola. E a mola que a gente vai escolher, que vai servir de pano de fundo para o nosso dimensionamento, é a mola helicoidal de compressão. A estratégia usada para a classificação de qualquer mola é baseada no binômio geometria e carregamento. Então essa mola é uma mola feita em forma de helicoide e é usada para cargas de compressão. A mola helicoidal de compressão mais comum é aquela que tem o diâmetro de espira constante, tem o passo constante e a seção é de fio circular. Então, é para esse tipo de mola que a gente vai concentrar nossas atenções na videoaula de hoje. Caso vocês queiram estudar quaisquer outros tipos de molas, tem que recorrer aos livros de elementos de máquinas. E eu sempre, na última aula do assunto, sempre te mostro quais são os capítulos dos respectivos livros para que vocês possam fazer essa consulta. E ao fim do nosso curso de molas não vai ser diferente. Eu vou te mostrar um resumo e aí vocês vão poder identificar livro a livro em quais capítulos vocês vão encontrar esse assunto. Mas precisa ficar claro para vocês que nessa e nas próximas videoaulas eu só vou tratar do dimensionamento das molas helicoidais de compressão. E em cada tema de elementos de máquinas no meu canal do YouTube, eu escolho um ou dois livros de referência. E nesse capítulo de molas aqui eu usei basicamente o Norton. E não tem qualquer motivo específico para eu ter feito essa escolha, mesmo porque eu sou um entusiasta máximo de que vocês consultem todos os livros de referências porque eles são muito legais. E eu não estou brincando não, eu prefiro 1000 vezes que vocês leiam esses livros a assistirem a minhas aulas. Então, turma, nas videoaulas de molas do meu canal do YouTube, a gente vai tratar do conteúdo equivalente aos itens 14.0 até o 14.6 do livro do Norton. Então, assim que vocês terminarem de assistir meu curso de molas, vocês terão uma noção geral de molas, dos seus principais tipos, dos materiais utilizados para suas confecções, obviamente dos processos de fabricação de molas em geral, e agora, em termos do dimensionamento, a gente vai tratar exclusivamente das molas helicoidais de compressão. Se você quiser projetar ou entender detalhes específicos como o dimensionamento de outros tipos de mola, como por exemplo as molas helicoidais de extensão, as molas helicoidais de torção, as molas do tipo Belleville, daí você precisa procurar o subitem respectivo dessa mola específica, ou no livro do Norton, ou nos outros livros que eu vou te indicar no fim do curso de molas. E para demarcar claramente que de agora em diante a gente vai falar somente de molas helicoidais de compressão, e no fim das contas nem precisava, né? Porque eu já falei isso umas 10 vezes só no início dessa aula. Eu quero compartilhar uma coisa bem pessoal e te contar o porquê que as molas acabam sendo um dos meus elementos de máquinas preferidos. Tudo bem que toda vez que eu dou uma aula sobre um certo elemento de máquina, eu acabo falando a mesma coisa. Eu tenho que confessar isso. Mas olha só, no caso de molas, na minha infância rolava esse desenho aí que no Brasil era chamada de Os Impossíveis. Esses 3 cidadãos aí tinham uma banda de rock durante o dia, mas durante a noite eles viravam super-heróis. E eu poderia ficar horas contando as peripécias do trio, mas olha só, fazendo uma longa história ficar curta, esses caras tinham superpoderes. Então deixa eu te apresentar rapidamente quais eram os superpoderes de cada um deles. Esse daqui era o Multi-Homem. Ele tinha o poder de fazer múltiplas cópias de si mesmo. E aí toda vez que o bandido conseguia capturá-lo, ele lançava a seguinte frase: você pegou todos, menos o original. Esse daqui da esquerda era o Homem Fluido. E ele até me inspirou bastante a estudar a mecânica dos fluidos. E era bem louco, sabe por quê? Ele usava essa máscara aí e a gente nunca entendeu por quê. O restante da galera que precisava de usar máscara porque ele mandava água na fuça de todo mundo. E daí quando ele ia partir pra ação ele sempre gritava: vamos nós! E esse último daqui era o Homem Mola. Ele era o líder. E o poder dele era fazer os braços e as pernas virarem mola. E daí, como eu ia muito com a cara desse cidadão, eu sempre curti esse assunto de molas. E se você prestar atenção, eu já sabia desde pequeno do que se tratava uma mola helicoidal de compressão. E por falar nela, vamos voltar para o tema da aula, senão eu não paro de falar dessas bobajadas todas. E agora que está claro que trataremos especificamente desse tipo de mola, então eu te apresento um modelo ilustrativo de uma mola helicoidal de compressão. E só fazendo um comentário aleatório, fazendo até uma autoavaliação em praça pública, você deve ter percebido que se eu puder, eu coloco a foto da capa de um livro nas aulas. Isso é porque, turma, eu gosto mesmo do tema. E eu também para incentivar vocês a lerem esses livros porque eles são muito bem feitos e são muito legais mesmo. E nem é que eu estou fazendo propaganda, hein? Eu estou fazendo apologia mesmo. É lavagem cerebral explícita. Livro no meio da sua cabeça. Mas é no sentido figurado da frase, né? Você entendeu. Vamos falar primeiro dos diâmetros. Se a gente pegar a seção transversal do fio, ou também chamado do arame,
ele tem uma seção transversal circular de diâmetro D. Por sua vez, quando a gente fala do diâmetro D, nós estamos falando do diâmetro médio da mola. O diâmetro médio é medido exatamente no meio da seção circular de cada arame. E daí fica muito fácil de vocês entenderem a definição dos diâmetros externo e interno da mola, que também são chamados de diâmetro externo da espira e diâmetro interno da espira, respectivamente. Conforme está ilustrado aqui para vocês, esse diâmetro interno, por exemplo, da espira, ele é medido considerando a parte interna da seção dos arames. Por sua vez, o diâmetro externo é considerado medindo-se a parte externa da seção circular dos arames. O diâmetro externo DE e o diâmetro interno DE da mola são de interesse principalmente para quem está fazendo o projeto. Sabe por quê? Porque são essas dimensões que vão nos auxiliar a definir o diâmetro mínimo do furo no qual essa mola vai ser encaixada ou o diâmetro máximo do pino sobre o qual essa mola pode ser instalada. Então deixa eu te pedir um favor, você pode esperar um segundinho que eu já te ilustro claramente e praticamente para que esses diâmetros externos e internos são importantes durante a instalação? Pode ser? Então tá bom. Essas duas dimensões, elas podem ser encontradas ao adicionar-se ou subtrair-se o diâmetro do fio, que a gente representa por D minúsculo, do diâmetro médio da espira, que a gente chama de D maiúsculo. Inclusive, turma, deixa eu até fazer um comentário aqui sobre nomenclatura. Vocês percebam que eu usei aqui, ó, D como diâmetro da mola e depois eu usei DE como diâmetro externo da espira e o DI como diâmetro interno da espira. Tanto faz, tá? Mola e espira são sinônimos. Mas só para deixar tudo uniformizado, eu vou trocar esse termo aqui de mola para espira e é a mesma coisa. Pronto, assim eu fico mais tranquilo, né? Porque eu sou obcecado por coisas padronizadas, daí a gente está usando o mesmo termo para especificar as mesmas coisas. Mas eu repito, se eu chamar espira ou mola, é exatamente a mesma coisa. Olha aí, e quando a gente fala sobre montagem, é óbvio que tem que ter uma pequena folga entre o furo externo e a mola, ou entre o pino interno e a mola. E de acordo com o livro do Norton, as folgas diametrais mínimas recomendadas durante a instalação entre o DE e um furo, ou entre o DI e um pino, são essas daqui. Então, para molas que têm o diâmetro médio de espira inferior a 13 milímetros, a folga diametral mínima é calculada como sendo 0,1 vezes esse diâmetro. Entretanto, se a gente tiver molas ou espiras que têm um diâmetro médio maior do que 13 milímetros, a folga diametral mínima é calculada como sendo 0,05 vezes o diâmetro médio da espira. O ângulo de hélice é determinado pelo ângulo de inclinação entre a horizontal e a hélice da mola. Ele é medido quando a mola está nessa posição aí, em pezinha. O passo é a distância entre duas espiras consecutivas. O passo P maiúsculo é medido entre os centros dos arames. O espaçamento ou a folga entre espiras a gente chama de E. O espaçamento é medido do fim do diâmetro do arame de uma espira até o início do diâmetro do arâmetro da próxima espira. Então, dessa maneira, eu consigo relacionar o passo com essas outras dimensões através dessa fórmula que eu estou mostrando para vocês agora. O número total de espiras de uma mola, que a gente chama de NT, é exatamente o que o nome diz. É o número total de espiras que essa mola tem. Agora, dependendo da forma com a qual a mola foi confeccionada e principalmente do seu tipo de extremidade, a mola pode ter um número de espiras ativas que seja diferente do número total de espiras. Não fiquem preocupados, por favor, porque essa questão do tipo de extremidade da mola eu vou te explicar daqui a 2 slides. O cálculo do número de espiras ativas é feito através dessa fórmula aí. Eu gostaria que vocês, por favor, prestassem atenção que nessa fórmula apareceu um parâmetro beta que eu não vou te apresentar também por enquanto. Mas esse parâmetro beta está completamente relacionado com o tipo de extremidade com o qual a mola é confeccionada. Isso eu já disse, te explico daqui a pouquinho. E aí, turma, eu aproveito para pedir desculpas porque eu falo para vocês o tempo inteiro, daqui a pouco eu te explico, daqui a pouco eu te explico. É porque não cabe tudo nesse mesmo slide, tá? E eu acho que o momento próprio para poder fazer essas explicações é depois de eu apresentar essa geometria de molas helicoidais de compressão. Tá legal? Daí, turma, este H é utilizado para poder representar a altura livre da mola. E essa altura é a altura da mola medida quando a mesma se encontra em repouso. Pensa na seguinte situação, você acabou de comprar uma mola, ela veio dentro de uma caixa. Você tirou a caixa e colocou a mola em cima da mesa. Pronto, essa é a altura H da mola. E aí eu uso essa oportunidade para chamar a atenção de vocês de uma coisa bem interessante em relação aos outros livros de referência que a gente usa no curso. Parte desses livros trata a altura da mola, que a gente chamou de H, como comprimento da mola. E eles chamam esse comprimento de L. Então é muito importante que vocês entendam que nós estamos nos referindo à exata mesma dimensão, só que com nomenclaturas diferentes. O cálculo da altura livre em repouso é dado através desta fórmula. E aí eu vou chamar a atenção de vocês desse parâmetro alfa que acabou de aparecer nessa fórmula. E aí a minha justificativa vai ser a mesma.
tanto o parâmetro beta quanto o parâmetro alfa serão explicados daqui a pouquinho quando eu te explicar sobre os tipos de extremidades possíveis para as molas helicoidais de compressão. Agora, em uma situação extrema e indesejada, que a gente não quer que aconteça, que nós vamos trabalhar para evitar, na qual a força externa faz com que as espiras se toquem, aí a gente vai ter uma condição de operação chamada de altura sólida. O cálculo da altura sólida é feito através desta fórmula aqui. E ainda falando sobre essa situação na qual as espiras estão todas fechadas, a gente tem a altura de interferência, que pode ser perfeitamente calculada através desta fórmula aqui. E por favor, fiquem tranquilos que eu vou dar atenção especial à explicação dessas duas últimas alturas aqui daqui a 3 slides. Porque, conforme eu disse agora há pouco, eu tentei concentrar todas as formas de geometria das molas helicoidais de compressão no mesmo slide para que ficasse alguma coisa estruturada e facilitasse o processo de estudo de vocês. Esses dois desenhos aí mostram situações normais de aplicação de uma mola helicoidal de compressão. Inclusive, são 2 desenhos extraídos de 2 exercícios extraídos de provas passadas. E eu quero usá-los para chamar sua atenção, porque eu costumo tratar desses aspectos dimensionais quando eu te peço para determinar os diâmetros da mola. Porque esses diâmetros vão influenciar a seleção do pino que é instalado na mola, ou durante o projeto vão te influenciar na confecção do furo que fica na parte externa da mola. Nessa primeira figura da esquerda, a gente tem um pino interno na mola. E nessa figura da direita, a gente tem as duas situações. Temos um pino interno à mola e também um furo no qual a mola está alojada. Então eu reforço, essas questões dimensionais da mola afetam de sobremaneira a aplicação e a instalação da mesma. E um olhar cuidadoso vai conseguir detectar essa questão das folgas diametrais mínimas que a gente tem entre as peças. E daí fica muito claro para vocês a importância da correta determinação desses diâmetros durante a fase de projetos. E agora, finalmente, eu vou explicar para vocês aquela questão dos tipos de extremidades de molas helicoidais. Ainda de acordo com o livro do Norton, há 4 tipos diferentes de detalhes de extremidades que estão disponíveis para que a gente possa confeccionar as molas helicoidais de compressão. Os 4 tipos de extremidades são extremidade simples esmerilhada, extremidade em esquadro e extremidade em esquadro esmerilhada. Essas informações serão fornecidas ou no desenho ou até mesmo em forma de texto no enunciado. As extremidades simples resultam do corte simples das espiras. Isso faz com que as extremidades tenham o mesmo passo que o restante da mola. Essa é a forma mais barata de terminação da mola. Entretanto, esse tipo de terminação fornece um alinhamento bem pobre com relação à superfície contra a qual a mola vai ser pressionada e instalada. Agora, as molas podem ser feitas com extremidades simples e esmerilhadas. Se for essa opção, as extremidades vão ficar planas e perpendiculares ao eixo axial da mola. E isso ajuda a produzir uma superfície normal para a aplicação da carga. Uma terceira opção de terminação de mola seria esquadrejar as extremidades. E confeccionar as extremidades em esquadro envolve levar as espiras da extremidade ao escoamento para torná-las planas e remover os seus passos. E isso vai melhorar demais o alinhamento da mola. E quando a gente fala sobre uma superfície plana na espira da extremidade, a gente está falando de um ângulo de pelo menos 270 graus para que a gente tenha uma operação adequada. E por fim a gente tem essa última opção, que é fazer a terminação da mola em esquadro e depois usar o processo de esmerilhamento. Em termos de custo, essa opção é o tratamento mais custoso de confecção de extremidades. E ele é recomendado para molas de máquinas, a menos que o diâmetro do fio seja menor do que meio milímetro. Então, no caso da gente ter um fio com diâmetro menor do que meio milímetro, a sugestão é fazer a terminação em esquadro. Quando a gente fala sobre esquadrejar e esmerilhar ao mesmo tempo, isso faz com que a gente produza uma superfície plana que tem um ângulo entre 270 graus e 330 graus para aplicação da carga. Agora, turma, o mais importante dessa questão de tipos de extremidades de molas helicoidais não é somente a questão da operação, e sim o efeito que eles têm no número de espiras ativas dessas molas. Porque, como eu disse anteriormente, o detalhe da extremidade tem um impacto bem interessante no número de espiras ativas. Por exemplo, no caso de extremidades simples, o número de espiras ativas é igual ao número total de espiras. Já para as extremidades simples esmerilhadas, a gente perde uma espira. No caso de extremidades em esquadro, nós temos 2 espiras a menos, que é exatamente a mesma situação no caso de extremidades em esquadro e esmerilhadas.
Então, turma, o detalhe das extremidades vai influenciar outros cálculos geométricos básicos que eu mostrei anteriormente. E é por isso que a gente criou essas duas constantes alfa e beta. Porque isso faz com que fique muito mais fácil que a gente monte um formulário genérico para vocês. Porque, por exemplo, olha nesse slide, por favor, nós temos 4 fórmulas. E se vocês compararem com as fórmulas que eu mostrei na geometria básica de molas helicoidais de compressão, vocês vão perceber que tem só uma fórmula, que é essa daqui. Onde o beta vale 0 para terminações simples, 1 para terminações simples esmerilhadas e 2 para terminações ou em esquadro ou em esquadro e esmerilhada. Então, essa decisão nos ajuda a parametrizar os cálculos. E então, se a gente estiver tratando de molas simples nos enunciados, a gente vai adotar alfa igual a 1, beta igual a 0. No caso de molas com terminações simples esmerilhadas, a gente vai ter alfa igual a 0, beta igual a 1. Para extremidades em esquadro, teremos alfa igual a 3 e beta igual a 2. E por fim, se a gente tiver uma terminação em esquadro e esmerilhada, a gente vai adotar alfa igual a 2 e beta igual a 2. As molas helicoidais carregadas em compressão acabam agindo como se fossem colunas com altura H. E daí, turma, com a ação da força de compressão, as molas helicoidais de compressão terão uma deflexão delta, que é calculada por esta fórmula. Para que a aula não fique maçante, eu não vou deduzir essa fórmula, mas no finalzinho dessa aula eu te conto de onde que essa fórmula veio. E para que vocês possam acompanhar o estudo, eu mostrei aqui para vocês uma legenda dessas variáveis. Então, pessoal, pelo fato das molas helicoidais de compressão se comportarem como colunas, elas devem ser consideradas e estudadas também em relação a um possível conhecido modo de falha, a flambagem. A flambagem desse tipo de molas é algo preocupante, particularmente para grandes proporções de altura livre em relação ao diâmetro médio. E de acordo com o livro do Juvenal, existem 5 modelos de flambagens de coluna. Vocês podem perceber que no livro do Juvenal, a altura é tratada como L, e isso é uma coisa que eu já tinha comentado que poderia acontecer. Estamos falando da mesma coisa, ou o comprimento da viga, ou a altura da viga é a mesma dimensão. Então, se vocês estiverem estudando nesses livros, é só vocês fazerem uma adaptação para o caso de molas, porque o que eles chamam de L a gente chama de H. E se vocês se recordarem, esses modelos de flambagem do livro do Juvenal são os mesmos modelos que a gente utilizou em parafuso de movimentação. Quero chamar a atenção de vocês que essas linhas pontilhadas seriam a configuração deformada da coluna no caso dela sofrer da flambagem. Então, gente, na instalação e aplicação de molas, os casos mais comuns são os casos B e o C. O caso B é de uma mola engastada em uma extremidade e pinada na outra. Então, no caso B, uma das extremidades, que no caso é a extremidade pinada, estaria livre para rotacionar. Por sua vez, o caso C é um caso onde a gente tem uma mola engastada em ambas extremidades. Isso significa dizer que ambas extremidades estão paralelamente restritas. E daí, turma, o livro do Juvenal propõe esse ábaco aqui que é muito útil para que a gente possa fazer as verificações de projeto e dimensionamento de flambagem. Ô, gente, inclusive, aqui cabe uma reparação minha. Porque na primeira aula eu disse que a gente teria apenas 3 critérios de projeto. Se vocês se recordarem, eu falei o seguinte: olha, nós teremos o critério de frequências naturais, depois nós teremos o critério de dimensionamento estático e por fim teríamos o critério de dimensionamento dinâmico. Só que eu fui muito infeliz porque eu me esqueci que são 4 critérios de projeto. Porque na verdade, além desses 3 que eu acabei de comentar, nós temos que verificar a possibilidade de ocorrer flambagem nas molas helicoidais de compressão. Então, eu pretendo fornecer para vocês em exercícios apenas modelos de confecção e instalação de molas que sigam os modelos B e C que aqui estão representados. Caso você se depare com algum exercício, ou até mesmo com uma aplicação na vida profissional, na qual a instalação da mola siga um modelo diferente, aí você não teria um ábaco pronto. O que você teria que fazer é criar suas próprias linhas nesse ábaco, usando a teoria de flambagem que você aprendeu em mecânica dos sólidos. Então o que eu quero fazer com vocês agora é explorar um pouquinho mais esse ábaco aqui. Vou fazer uma limpeza da tela para que vocês possam se concentrar exclusivamente nesse ábaco que está aqui na esquerda do nosso slide. Perceba, por favor, que no eixo das abscissas o ábaco traz uma relação entre a altura livre H e o diâmetro médio das espiras D. Já no eixo das ordenadas, o ábaco traz a relação entre a deflexão delta e a altura livre H. E vocês me perdoem se eu sou repetitivo, porque nós já estudamos em slides passados como calcular a altura livre H,
Do que se trata o diâmetro médio das espiras, que é a mesma coisa que o diâmetro médio da mola. Daí a gente tem o H representado aqui novamente. E agora, porque foi conveniente, eu te mostrei como a gente calcula a deflexão da mola. E o conceito é bastante simples, porque a deflexão da mola vai ser calculada ao dividir a sua força de compressão aplicada pela sua rigidez K. O que eu não te mostrei aqui é como fazer a correlação desses parâmetros K em função de todas essas outras variáveis que estão apresentadas aqui. E aí eu disse para vocês, no finalzinho dessa aula, eu vou fazer uma abordagem um pouquinho mais teórica e vocês vão entender de onde esse valor aqui veio. Então, turma, o racional para que a gente possa utilizar esse ábaco é o seguinte: se as suas condições de operação estiverem para baixo e para a esquerda das curvas, nós temos uma condição estável em relação à flambagem. Por sua vez, se o ponto de operação der para a direita ou para cima dessas curvas, a gente está incorrendo em uma situação que é instável do ponto de vista da flambagem. E aí é claro, né? Se o seu caso de instalação for o caso B, a sua curva de referência será a curva representada com a letra B. Por sua vez, se seu caso de instalação for o caso C, a sua curva limítrofe será a curva denominada como C. Então, independente de um caso ou de outro, essa aqui é a região de estabilidade, ao passo que a região para cima e para a direita é a região de instabilidade. Então, turma, deixa eu te dar um exemplo numérico só para que a gente possa exercitar essa situação. Vamos imaginar que nós temos uma situação cuja mola foi instalada de acordo com o caso C de flambagem. Então, isso fará com que nossa curva de referência, ou seja, que a nossa curva limítrofe é a curva C. E aí, só para numericamente a gente treinar a utilização desse ábaco, vamos supor que a relação H sobre D seja de 7 e que a relação entre a deflexão da mola e a altura livre H seja de, por exemplo, 0,10. Basta que a gente cruze estas informações aqui, estaríamos nesse ponto de operação. Esse ponto de operação está para baixo e para a esquerda da nossa curva limítrofe, que é a curva C. Isso indicaria que nós temos uma condição de estabilidade em relação à flambagem. Agora, turma, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma situação que agora é no caso B de bola, e a gente tem aqui nas abscissas essa condição. Nós temos 6 de relação entre a altura livre e o diâmetro médio e, por exemplo, 0,45 de relação entre o delta e a altura livre. Isso faria com que a gente tivesse um ponto de operação que estivesse nessa região e, pelo fato dessa região estar para cima e para a direita da nossa curva limítrofe, que no caso seria B por conta do tipo de instalação, nós constataríamos que teríamos uma situação de instabilidade à flambagem. Então fica aqui combinado com vocês que todos os exercícios, em todas as ocasiões, vocês precisam mandatoriamente fazer essa verificação de flambagem. E me desculpem se eu sou repetitivo, obviamente só faremos essa verificação se estivermos tratando de molas helicoidais de compressão, porque no caso, por exemplo, de molas helicoidais de extensão, que estão sujeitas à tração, não faz o menor sentido da gente tentar verificar a possibilidade de ocorrer a flambagem, porque a flambagem é um mecanismo de falha associada à compressão axial de componentes. E aí, turma, compartilho com vocês algumas informações profissionais. Se houver a mínima indicação de flambagem, a solução preferida é que você mude o projeto da mola. Se você não conseguir mudar o projeto da mola e tiver que usar essa mola por algum motivo, daí eu te dou as seguintes sugestões. Número 1, a mola pode ser apoiada e guiada desta forma, evitando que ela entorte. E por entortar, eu estou me referindo ao comportamento típico que as colunas têm quando flambam. Na verdade, eu deveria ter dito que é melhor guiar a mola para evitar que a mola flambe. E a gente pode fazer isso colocando a mola dentro ou fora de um cilindro que forneça uma pequena folga diametral. No caso da mola ser colocada dentro de um cilindro, eu costumo dizer que ela foi colocada dentro de um furo. E no caso da gente colocar um cilindro dentro da mola, eu costumo dizer que a gente colocou um pino dentro da mola. E daí a segunda recomendação é o seguinte: em ambos os casos pode ser necessário que a gente considere o atrito e o desgaste da mola por atrito com essas guias cilíndricas. Ô gente, essa figura que vocês estão vendo aí, eu tirei do livro do Shigley. Inclusive ela vai aparecer de novo no nosso curso de molas na aula que vem. Só para facilitar a nossa visualização, eu vou colocar essa coluna rosa claro para representar a mola.
Durante a operação, as molas helicoidais de compressão vão estar sujeitas e expostas a forças, obviamente, de natureza compressiva. Por isso, sob a ação dessas forças de compressão, as molas vão exibir diferentes alturas, ou chamadas de comprimentos algumas vezes, em função das deflexões que elas experimentarão. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar nesse slide. Essa altura livre H, ela é medida em repouso da mola, ou seja, na condição da mola descarregada, assim como ela foi fabricada. Em algumas ocasiões, a instalação da mola no seu local de operação requer que a mola tenha sua altura diminuída. Então, nessas ocasiões, quando a gente for instalar essa mola e for necessário diminuir a altura, a gente fatalmente terá que aplicar uma força FI inicial. Associadas a essa força FI, que a gente chamou de força inicial, nós teremos uma deflexão inicial ΔI e a altura da mola será H minúsculo I, o que nos permite concluir que, após a instalação da mola, ela terá uma altura inicial HI. Claro, se houver uma situação onde a mola é instalada e não requeira a aplicação dessa força inicial, daí a altura inicial vai ser igual à própria altura livre. A deflexão inicial ΔI, juntamente com a constante de mola, determinam a quantidade de força de pré-carga necessária para a montagem dessa mola. Agora, turma, quando em operação, a mola vai estar sujeita às cargas de trabalho. E quando as cargas de trabalho forem aplicadas, a gente espera que compressão adicional seja introduzida à mola. E isso fará com que uma deflexão adicional também ocorra. Supondo que a força final ou força de trabalho seja F índice F, a deflexão de trabalho, ou também chamada de deflexão final, será representada por ΔF. E claro, turma, por conta dessa deflexão adicional, a mola assumirá uma altura final, que também pode ser chamada de altura de trabalho HF. Essa altura de trabalho HF é a menor altura a qual a gente pode reduzir uma mola quando ela está em serviço. Tecnicamente, a gente, para operar uma mola em segurança, não deveria, de forma alguma, aplicar uma carga externa que fizesse com que a mola atingisse uma altura inferior a essa. Entretanto, a gente precisa, como engenheiras e engenheiros, calcular qual é essa condição inapropriada das espiras se tocarem. Por isso, a gente vai determinar qual é a força que causa esse contato total entre as espiras. Essa força é chamada de força sólida. E essa força sólida causa uma deflexão delta sólida que faz com que a mola atinja a sua altura H sólida. Eu peço desculpas porque eu dimensionei mal o slide, então essa cota H sólida ficou dentro da peça. Foi mal. Mas é bom também porque daí a gente chama a atenção para que essa situação operacional não aconteça. Quando eu falo situação operacional, não estou falando de fazer um slide, tá? Estou falando de você fazer a mola helicoidal de compressão atingir essa situação indesejada de receber uma força tão alta que fará com que as espiras se toquem por completo. E é justamente para a gente ficar distante dessa condição que definimos uma altura chamada de interferência. A altura de interferência é a diferença entre a altura mínima de trabalho HF e a altura sólida. O valor da altura de interferência costuma ser expresso como uma porcentagem da deflexão de trabalho. O livro do Norton, por exemplo, sugere um valor mínimo de altura de interferência que esteja entre 10% a 15% da deflexão de trabalho. Essa recomendação serve para evitar que, por exemplo, molas que por acaso estejam fora da tolerância ou molas com deflexões excessivas atinjam a altura de fechamento quando estiverem em serviço. Então, turma, na hora da gente projetar, essa distância aqui tem que ser entre 10% a 15% de ΔF. Se for um valor superior a esse, em termos de segurança estaria ótimo, mas pode ser que a mola fique com algumas dimensões maiores do que as necessárias, ou que a mola tenha um custo maior caso você queira modificar o material ao invés da geometria. De toda forma, eu deixo claro que, durante o projeto, essa situação de atingir a altura sólida é indesejada. Nosso objetivo, portanto, vai ser trabalhar nessa zona de aplicação aqui. Então, por favor, sempre que vocês estiverem fazendo o dimensionamento da mola, mesmo que o exercício não peça, eu estou pedindo antecipadamente para que vocês sempre façam essa verificação. E daí, gente, eu quero explicar para vocês um pouquinho melhor essa questão da pré-carga, que às vezes é chamada também de carga inicial. Porque pensa da seguinte maneira, vamos imaginar uma mola sendo utilizada em um amortecedor automotivo. Vocês concordam que quando a mola é fabricada, ela tem uma altura livre H?
Então, daí na hora que essa mola for instalada no veículo, a gente precisa aplicar uma força inicial para que a mola diminua de altura e ela possa ser instalada no seu local apropriado. Notem que neste momento o veículo acabou de ser montado e ele não está sendo utilizado. Vocês entendem meu ponto? Houve uma redução no comprimento, então tem um deslocamento inicial imposto e uma força inicial imposta para que a mola pudesse ser instalada. Agora, quando o veículo começar a ser utilizado, daí outras forças externas em decorrência das condições operacionais surgirão. E essas forças externas serão as forças FF que definimos no slide passado, tá legal? Eu quero aproveitar e complementar uma informação, já que eu citei a questão da suspensão automotiva. Quando a mola fica sem carregamento externo durante uma situação de trabalho, ela não vai sofrer inversão no carregamento. Então, por exemplo, numa suspensão, caso o pneu perca o contato com o solo, a mola sempre estará sujeita à compressão e não será tracionada. Então, resumindo, não vai haver inversão do carregamento em nenhuma situação. Então, aqui fica um resumo sobre a operação de molas helicoidais de compressão. E eu também deixo clara essa recomendação de segurança em relação à altura sólida. Então a recomendação é a seguinte: o valor mínimo da altura de interferência seja de pelo menos de 10 a 15% do curso útil de trabalho. E o curso útil de trabalho, ΔU, nada mais é do que a subtração do ΔF menos o ΔI. E tem uma outra fórmula aqui que eu não tinha apresentado anteriormente, estou mostrando agora para vocês, é que depois dessas recomendações terem sido dadas, que a gente pode também calcular a altura livre, ou seja, a altura de repouso, somando a altura sólida com a altura de interferência, com o curso útil de trabalho e a deflexão inicial. O índice de mola C é a razão entre o diâmetro da espira D e o diâmetro do fio D minúsculo. De acordo com o livro do Norton, o intervalo recomendado para o índice de mola é entre 4 a 12. Por quê? Quando esse índice C é menor do que 4, a mola é de difícil fabricação. Entretanto, quando o C é maior do que 12, a mola tem uma propensão à flambagem e também se entrelaça facilmente quando manipulada em quantidades. E aí, turma, como é uma recomendação, se algum exercício tiver a mola fora desses parâmetros, faça seu diagnóstico, deixe um aviso, por favor, mas siga fazendo o exercício e responda ao que foi questionado e enunciado. Não vale dizer assim, ó, essa mola está fora das recomendações, então me recuso a fazer o exercício. Você só deveria fazer isso caso tenha algum problema de segurança e mesmo assim você tem que resolver o exercício inteiro para fazer o diagnóstico completo da situação. E aqui, turma, eu mostro para vocês brevemente uma coisa que a gente já tratou, que é o cálculo da rigidez da mola helicoidal. Se a gente fizer um diagrama de carga pelo tempo, e para exemplificar essa situação, eu vou fingir que a gente está enchendo esse vagão aqui da direita de carga. E aí a gente tem, por exemplo, uma mola helicoidal aqui na suspensão, e é sobre a situação dessa mola durante o seu carregamento que a gente vai fazer esse diagrama de força variando no tempo. Olha só, no instante inicial a gente colocou uma certa carga inicial, e na medida em que a gente colocou mais carga num instante secundário, obviamente a mola vai sofrendo mais deflexão, e assim por diante. Então, isso aqui é uma coisa bem básica, que eu fiz, no caso, um diagrama linear, mas não necessariamente a gente precisa colocar um diagrama linear em função do tempo. Agora, na medida em que a mola vai sendo carregada em relação à deflexão para molas lineares, que vai ser o caso dos nossos estudos aqui nessa disciplina, a gente tem esse tipo de diagrama de carga por deflexão. Daí fica muito fácil a gente calcular o curso útil da mola e também fazer o cálculo da rigidez dessa mola através da inclinação desta curva. Só por uma questão de comparação, porque não é o nosso foco, eu te mostrei um diagrama muito parecido com o cálculo da rigidez de uma mola de torção. Se essa mola tiver uma rigidez linear, ou seja, uma constante de mola linear, a gente pode usar essa formulação para determinar a inclinação do ângulo alfa. Daí, turma, quero fazer um comentário com você sobre o trabalho de molejo A. O trabalho de molejo A é definido como a energia absorvida na região elástica durante a operação de uma mola. Agora, tem uma ressalva, que o trabalho de molejo previsto para que a mola absorva, ele deve ser calculado desta maneira, como a área da região elástica dessa curva, para as solicitações estáticas. Quando a gente vai falando sobre solicitações dinâmicas extremas, como por exemplo, num evento indesejado que a gente não quer que aconteça de uma queda de um elevador, a mola tem que estar prevista para poder absorver um trabalho de molejo que seja bem maior do que o trabalho de molejo considerando a solicitação estática.
Então, em solicitações de cargas dinâmicas extremas, se você for requerido a calcular o trabalho de molejo, pediria que vocês, por favor, ao invés de calcularem a área sobre o gráfico em forma de triângulo, que vocês fizessem o cálculo da área sobre o gráfico na forma de um retângulo. E aí, só como curiosidade, eu quero te mostrar esse dispositivo que é utilizado como um dispositivo de segurança em elevador, que de uma forma ou de outra acaba utilizando molas helicoidais de compressão. Então, os termos em inglês para designar esse tipo de dispositivo são esses aqui na direita. O que eu estou te mostrando aqui nessa foto são Oil Spring Bumpers. E para ilustrar brevemente essa parte da aula, eu quero te mostrar esse vídeo aqui do YouTube. E daí, todas as vezes que a gente vem para um ambiente de web, não custa nada, fazemos uma verificação no Moodle para saber se está tudo bem, não tem nenhuma mensagem. Então o plantão noturno pode seguir em paz. Eu vou te mostrar esse vídeo aqui da divisão de elevadores da Toshiba, que mostra rapidamente a função desse dispositivo de segurança. Claro, felizmente eles não vão mostrar aqui nenhum tipo de acidente, mas mostram exatamente o que deveria ser feito, né? No caso de acontecer com que esse carro tenha um curso maior do que o previsto. Então, esse vídeo aqui mostra brevemente esses dois tipos de dispositivos de segurança e se vocês assistirem o vídeo, eu vou colocar na descrição aí, ele explica para vocês quais são os limites de velocidade e carga que devem ser utilizados para especificar um tipo de dispositivo ou o outro. Legal? Eu sei que ao longo da aula toda eu disse claramente que a gente iria tratar somente de molas helicoidais cilíndricas feitas com fio de seção circular e sujeitas a esforços compressivos. São as famosas molas helicoidais de compressão. E eu te mostrei uma expressão agora há pouco no slide de flambagem, vocês se lembram? Essa expressão relaciona a deflexão com a força e a rigidez. Então, todos os livros de elementos de máquinas mostram como foi feita essa dedução, mas eu não vou te mostrar a dedução dessa fórmula. Eu vou fazer melhor. Eu vou te mostrar qual é o conceito utilizado para fazer essa dedução, mas eu vou fazer essa mesma dedução só que para molas de flexão. Então, eu vou usar como base essa figura da suspensão veicular que utiliza um feixe de molas. Eu tirei essa figura aí do livro do Juvenal. Então, se a gente estudar a energia de deformação absorvida por uma viga, a gente tem uma base para fazer a mesma coisa, só que por uma mola helicoidal de compressão. Então, a gente vai determinar, através de métodos de energia para cálculo estrutural, a energia absorvida na deformação de uma viga. Então, vamos tratar do caso mais complexo, que é o caso no qual a viga está sujeita à ação conjunta de força normal N, força cortante V, momento fletor M e torque T. Nesse caso, é razoável que a gente afirme que quando essa viga se deformar, sob a ação desses 4 esforços, que a energia total absorvida nada mais é do que a soma das energias que cada parcela introduz na viga, correto? E aí, se a gente pensar em estruturas unidimensionais, como é o caso dessa viga que a gente está trabalhando, a gente pode usar as integrais que vocês aprenderam em resistência dos materiais para calcular essas parcelas de energias de deformação. Percebam, por favor, que através dessas integrais a gente consegue calcular as energias de deformação em função dos esforços, das propriedades dos materiais e das propriedades geométricas da seção. Então, vamos analisar a primeira parcela, por favor. Temos a força normal N, o módulo de elasticidade axial E e a área da seção transversal A. Na segunda parcela, nós temos a força cortante V, o módulo de elasticidade transversal G e a área da seção transversal A. Só que nessa parcela, a gente tem a letra grega Ki fora da integral. Quando a gente tem a força cortante na flexão, o Ki é um fator de forma que é calculado por uma outra integral. E aí, turma, em geral, esse fator de forma é tabelado. E se vocês se recordam desse assunto, para seções retangulares, por exemplo, esse fator de forma é 4/3. Agora, na terceira parcela, nós temos o momento fletor M, o módulo de elasticidade axial E e o momento de inércia da seção I. E no fim, nessa quarta parcela, a gente tem o torque T, o módulo de elasticidade transversal G e o momento de inércia torção J. E aí, turma, meu objetivo aqui não é deduzir todas essas fórmulas. Se você tiver interesse, eu recomendo essa playlist aqui, que é de métodos de energia em cálculo estrutural, do meu grande amigo, o professor Wallace Guzmão Ferreira. Vamos dar uma olhadinha no canal dele. Daí, todas as vezes que a gente vem para o ambiente web, faço uma verificação aqui no Moodle para saber se está tudo bem. Então, elemento de máquinas 2 do diurno, tudo tranquilo. Elemento de máquinas 2 do noturno, tudo tranquilo. E por fim, elemento de máquinas 2 da automação e controle, tudo tranquilo também. Então, vamos dar uma olhadinha no canal do meu amigo, o professor Wallace, que se chama Tutorial Mecânica. Se vocês vierem aqui nas playlists, vocês vão encontrar essa playlist aqui, que trata exatamente do que eu acabei de falar para vocês, métodos de energia em cálculo estrutural.
Então eu recomendo que vocês, caso tenham interesse, verifiquem aqui que nós temos pelo menos 8 vídeos sobre esse assunto e também sugiro que vocês consultem as outras playlists porque tem muita coisa legal aqui no canal do Professor Wallace. Valeu pela ajuda aí, Wallace. Então, gente, nada nessa mão, nada nessa, não tem mágica não. O que eu vou fazer agora é deduzir o cálculo da rigidez da mola de viga para algumas situações específicas. E esse mesmo conceito que eu vou usar aqui será o conceito utilizado para chegar nessa mesma rigidez, só que para molas helicoidais de compressão. E turma, como a mola helicoidal de compressão é muito mais simples que a viga, se você entende a dedução da viga, vocês com certeza absoluta vão conseguir fazer tranquilamente a dedução para a mola helicoidal de compressão. E olha só, eu já sei que a sala vai ficar grande e quando a pessoa vir o tamanho da aula ela não vai querer assistir, vai olhar e vai pensar, 40 minutos, o que é isso? Vou assistir Vikings. Então, eu nem vou ficar nessa paranoia nuclear que eu tenho de tentar fazer a aula não passar de 10 minutos. E é isso mesmo, eu falhei miseravelmente na tentativa de deixar a aula curta. Então agora que já era, eu vou deduzir tudo que eu quiser mesmo. Então, por favor, vamos pensar nessa viga de comprimento L que está engastada aqui na extremidade da esquerda. Eu vou tomar como base que essa seja a linha neutra dessa viga e que se a gente aplicar uma força F na ponta da viga, vocês vão concordar comigo que essa força F vai gerar momento fletor na viga, correto? E, obviamente, esse momento fletor vai causar uma deflexão na viga, correto? E aí, a linha neutra dessa viga vai exibir uma configuração deformada tal qual essa linha tracejada que eu marquei aqui. E é claro que essa linha tracejada foi didaticamente feita de forma exagerada para te ajudar na visualização desse efeito de flexão. E a gente pode afirmar que essa é a deflexão máxima da viga. Então, se a gente fizer uma análise dos esforços nessa viga, considerando as seguintes hipóteses, que a viga pode ser representada pela sua linha neutra, então a viga é unidimensional, que as suas propriedades geométricas são constantes ao longo do comprimento e também que o material é isotrópico e homogêneo. Com todas essas simplificações feitas, que na verdade são simplificações bastante razoáveis, a gente diz que para uma dada seção X, pertencente ao comprimento L da viga, nós conseguimos afirmar que os esforços atuantes são força normal nula, a força cortante é menos F, e eu disse que é menos F porque eu considerei que os vetores cujo sentido para cima são positivos e os vetores cujo sentido para baixo são negativos. Ainda falando sobre esforços atuantes numa seção genérica, a gente sabe que o momento fletor é F vezes X, sendo que X varia de 0 a L. E finalmente, a gente pode afirmar que o torque é nulo. O que eu vou fazer agora é analisar a equação da energia de deformação total dessa viga. As parcelas relativas à força normal e o torque serão imediatamente nulas. Isso faria que somente as parcelas relativas à força cortante e o momento fletor contribuíssem para a energia total de deformação dessa viga nessa situação. E, gente, sempre que eu posso, eu faço uma revisão de resistência dos materiais. Em termos de natureza de tensão, a força cortante vai causar uma tensão de cisalhamento tal, enquanto que a parcela do momento fletor causa tensão de natureza normal, sigma. Os estudos de mecânica dos meios contínuos mostram uma questão intrigante em relação à energia absorvida por uma viga em função do tipo de tensão. E eu fiz uma compilação desses estudos aqui nessa tabela. Eu disse intrigante, né? Mas eu quero substituir. Vou falar a palavra interessante. Se a gente tomar como base a relação L por H, ou seja, comprimento por altura da viga, se esse valor for 5, ou seja, se o comprimento da viga for 5 vezes maior que a altura, a energia de deformação absorvida total é causada 7% por conta das tensões de cisalhamento e 93% por conta das tensões normais. Agora, turma, se a gente estiver tratando de uma viga cujo comprimento seja 10 vezes maior que a altura, essa questão da energia fica ainda mais desequilibrada. Porque olha só, a tensão normal fica responsável por contribuir 99% da energia de deformação, enquanto que a tensão de cisalhamento contribui com singelos 1%. E, gente, na maior parte das molas de viga, as vigas que compõem os feixes de mola são esbeltas e por isso a gente pode tranquilamente desprezar essa parcela do cisalhamento, restando então a parcela do momento fletor como sendo a única responsável pela energia de deformação total. Então, se eu sei que o momento é F vezes X, fazendo uma substituição, essa integral fica dessa forma. Se vocês se lembrarem, a gente estipulou como hipóteses iniciais que a força era constante, que o modo de elasticidade axial era constante, que o momento de inércia era constante e esse 1 sobre 2 também é uma constante. Então, eles podem sair da integral. Daí a gente vai ter integral de x ao quadrado dx. E essa integral equivale a x ao cubo dividido por 3 mais uma constante. E nesse caso, essa constante a gente vai desprezar também. E aí, antes de colocar o resultado dessa equação, só para te mostrar um aplicativo que é gratuito e muito legal, eu vou fazer essa integral x ao quadrado dx no Wolfram Alpha.
Olha aí, esse é o site. Se vocês digitarem aqui integrate x elevado ao quadrado dx e apertar o enter, ele faz esse cálculo pra gente. Claro, a gente não precisaria desse tipo de auxílio, mas só para te mostrar esse aplicativo legal no caso de você não conhecer ainda. Beleza? Então vamos voltar para o PowerPoint para a gente finalizar a resolução daquela integral. Legal demais. Então, cadê o PowerPoint? Ah, tá aqui. Vamos lá. Vou ativar o PowerPoint então. Bora. Então, o resultado dessa integral é esse aqui. F ao quadrado vezes x ao cubo dividido por 6 vezes e vezes i. O que a gente teria que fazer de agora em diante é substituir o L no lugar de x nessa expressão e depois subtrair do resultado ao substituirmos zero no lugar de x nessa mesma expressão. Como a gente não tem mais espaço aqui nesse slide, eu vou continuar no próximo slide. Então, turma, a gente conclui finalmente que a energia de deformação total, absorvida por uma viga esbelta engastada, com propriedades geométricas constantes ao longo do seu comprimento, cujo material é isotrópico e homogêneo, quando existe apenas a aplicação de uma força, é F ao quadrado vezes L ao cubo dividido por 6 vezes E vezes I. E olha que interessante, vocês viram o tanto de hipóteses simplificadoras que a gente usou, né? E eu tive que respirar 2 vezes para poder falar essa frase inteira sem engasgar. Só que apesar de termos muitas hipóteses simplificadoras, todas elas representam quase que na sua totalidade aquelas condições que a gente encontra no dia a dia. Então vamos continuar. Vamos lançar a mão do segundo teorema de Castiliano, no qual a gente pode calcular a deflexão delta como sendo a derivada parcial da energia em relação aos esforços aplicados. Portanto, ao incorporarmos a expressão da energia de deformação total nesse caso, essa derivada parcial aqui vai resultar em 2 vezes F vezes L ao cubo dividido por 6 vezes E vezes I, o que nos permite reduzir esse cálculo de delta para F vezes L ao cubo dividido por 3E vezes I. Então vamos aproveitar para agradecer ao Castiliano, né? Valeu demais. Agora a gente vai chamar um outro pesquisador, o Huck. Eu disse Huck, não Hulk. E eu achei melhor avisar, né? Porque vai saber, como a aula tá longa pra caramba, vai que você já tá confundindo os nomes. Acorda aí, gente. Força. Até a viga tá com força. Nossa. Agora é dislike no meu vídeo, com certeza. Bom, vamos continuar. Então, pela lei de Hooke, a gente sabe que F é igual a K vezes delta. Uma ligeira manipulação dessa equação nos permite isolar a rigidez K. Então, finalmente, para esse caso, a gente pode expressar a constante dessa mola de viga quando tem apenas uma força F como sendo 3 vezes E vezes I dividido por L ao cubo. Eu até aumentei a letra para ficar chamativo, né? Legal demais. Não tem como você não vibrar com isso, turma. É show. Até acabou a pipoca por aí, não é verdade? E olha aí, o show não vai acabar. Você estava achando que tinha acabado? Não, eu falei aqui é 2 horas e 40 de aula no mínimo. Vamos lá. O que vai acontecer? Eu vou fazer a mesma dedução, só que eu vou te mostrar o que aconteceria se a gente tivesse uma viga nas mesmas condições da dedução anterior, só que sujeita à força axial. Mas falando sério, vou fazer as deduções agora de maneira bem mais rápida. Nós poderíamos calcular a energia de deformação exclusivamente atribuída à parcela de força axial, que no caso a gente chamou de F, não é verdade? Então a única parcela da integral que ficaria é essa. Se a gente aplicar o segundo teorema de Castiliano para essa situação, a gente pode constatar tranquilamente que a rigidez da mola de viga sob carga axial F seria de E vezes A sobre L. E aí, se a gente fizesse o mesmo raciocínio, só que agora para essa viga sendo solicitada exclusivamente sob torque, todos os outros esforços seriam nulos. Então, a energia de deformação total seria exclusivamente devida à parcela da integral do torque. E aí a gente não teria uma deflexão, a gente teria uma distorção angular θ. Então, ao aplicar o segundo teorema de Castiliano para essa situação, a gente poderia dizer que a distorção angular θ vai ser a derivada parcial da energia total de deformação em relação ao torque. Por isso, a rigidez da mola de viga sob torque seria de G vezes I sobre L. E aí, turma, agora sim, encerramos o show. Só que se você aplicar o segundo teorema de Castiliano a molas helicoidais de compressão, assumindo que a energia é fundamentalmente absorvida pela torção no arame, que é uma hipótese simplificadora que daqui a pouquinho eu vou te explicar, a gente genericamente podia afirmar que a deflexão linear delta seria igual a essa fórmula. E, turma, para chegar nessa expressão, eu utilizei o mesmo raciocínio que a gente utilizou para achar a rigidez das molas de flexão agora nos slides anteriores. Então eu posso afirmar que a rigidez K dessa mola é G vezes D dividido por 8 vezes C ao cubo vezes NA. E aí eu só vou repetir essa fórmula da deflexão para que fique organizadinho aqui, para que você possa também construir o seu formulário, tá legal? E claro, como sempre, eu vou te apresentar a legenda para que fiquem estabelecidas quais são as variáveis utilizadas nessas expressões anteriormente. Ô, gente, só para finalizar o show aqui, esse desenho aí é do Shigley e ele mostra uma mola de compressão sendo utilizada em um dispositivo de fixação. Olha que legal. Muito provavelmente esse dispositivo de fixação vai aparecer na nossa lista de exercícios logo mais, hein? Fique esperto.
Nessa região que indica a peça a ser fixada, é onde a peça a ser trabalhada vai se encaixar. Daí a gente tem esse grampo aí que vai tocar a peça e sujeitar a peça. E aí, uma mola de compressão é utilizada para mover essa braçadeira, ou o grampo, né, como você quiser chamar, mover para cima quando a gente soltar o parafuso do grampo. Muito legal, né não? Turma, de acordo com o livro do Norton, qualquer dispositivo com massa e elasticidade terá uma ou mais frequências naturais. A gente também já estudou isso em elementos finitos. As molas não são exceções dessa regra e elas podem vibrar tanto lateral quanto longitudinalmente quando elas estiverem excitadas dinamicamente próximas às suas frequências naturais. A frequência natural de uma mola helicoidal de compressão pode ser calculada através dessa fórmula aqui. E nessa fórmula a gente vai ter as seguintes variáveis. E aí, turma, o que acontece é o seguinte, se a mola tiver permissão para vibrar em ressonância, ou seja, muito próximo da sua frequência natural, as ondas de vibração longitudinais vão fazer com que as espiras impactem umas às outras. E daí, as forças resultantes dessas deflexões excessivas na espira e dos impactos farão com que, com certeza, a mola falhe. Então, para evitar essa condição, a mola não deve receber carga cíclica que tenha uma frequência próxima à sua frequência natural. E aí, de acordo com o livro do Norton, preferencialmente, a frequência natural da mola tem que ser maior do que cerca de 13 vezes a frequência de qualquer esforço aplicado. Então fica aqui mais um critério de falha. Independente se for te pedido ou não, você tem que calcular e determinar a frequência natural de vibração, pode ser em Hz, da mola helicoidal de compressão. Tá legal? Então, se você prestar atenção, nessa aula que a gente acaba de encerrar, eu te apresentei dois critérios de falha, o critério da flambagem e o critério da ressonância de molas. Na próxima videoaula, eu vou abordar com vocês o critério estático para molas helicoidais de compressão. Então, me desculpa mais uma vez pela aula longa, eu espero que você tenha gostado. Até daqui a pouco. Valeu!